Não entrou, não. Entrou? Já entrou. Entrou sim. Boa tarde. Boa tarde a todos. Meu nome é Adriana Sabino, eu sou a presidente do Centro Cultural Brasil USA da Flórida e hoje nós estamos fazendo nossa segunda live. A nossa primeira live, como eu disse para vocês, a gente nunca esquece, principalmente porque nós não fomos live. Então eu gostaria de saber se nós estamos live agora. Espero que sim, porque hoje nós temos uma convidada muito especial. Nós temos conosco, eu tenho um prazer enorme de apresentar Tânia Zaguri, e em nome do Centro Cultural, eu agradeço a sua generosa participação na live de hoje, Tânia. É um prazer. Tânia é filósofa, é mestre em educação, professora adjunta da UFRJ, escritora com 34 livros publicados no Brasil, Canadá, França, Itália, Espanha, Argentina, Uruguai, México, Cuba e República Dominicana. Mais de 1,5 milhão vendidos. É conferencista em educação, com 4.000 palestras proferidas e cursos ministrados. Conosco aqui também está Leia Ride, nossa carioca, formada em letras pela UFRJ, com especialização em literatura. Leia é tradutora, jornalista, organizadora de eventos culturais e membro do Conselho do Centro Cultural Brasil USA da Flórida. Leia vai coordenar a sessão de perguntas e respostas. E então vocês podem mandar as suas perguntas pelos comments do Facebook. Estaremos a postos e Tânia vai ter o maior prazer em responder a pergunta de vocês. Olá, Leia, tudo bem? Tudo bem. Eu espero que meus amigos, os amigos do Centro Cultural, os amigos da Adriana, enfim, todos os amigos da Tânia estejam participando dessa live e que vai ser muito interessante. Eu li o livro quando ele foi escrito, adorei o livro e acho que ele vai trazer muitos insights para todos e vai, mais do que isso, suscitar muitas perguntas em todos nós, mães, filhos, né, pais. E, como a Adriana disse, a gente está esperando que vocês mandem as perguntas aí pelos comentários do Facebook, que a Tânia, com todo prazer, vai responder. Eu vou me ocupar de anotar tudo. E vamos aí começar a nossa palestra. Muito obrigada, Tânia, por estar aqui com a gente. É um prazer enorme. Ótimo, Tânia. Boas-vindas a você. Obrigada de novo. E nós deixamos agora a tela para você. Obrigada, Adriana. Obrigada, Leia. É um prazer enorme estar com vocês. Agradeço muitíssimo o convite, é uma honra. E eu espero ser útil a quem nos está ouvindo. Eu queria, primeiramente, dizer que essa palestra que nós vamos fazer agora, essa nossa live, como agora se habituou, né, a dizer, a chamar, ela foi escrita baseada num estudo que eu fiz primeiro com jovens, que resultou nesse livro aqui, Limite Sem Trauma, que eu publiquei no ano de 2000, e é um livro que realmente ele está na 97ª edição, que é uma coisa que dá a vocês a dimensão de como é difícil educar nos dias de hoje, né? Porque é raríssimo um livro chegar a tantas edições. E esse outro aqui, que deu título à palestra, que, aliás, foi a Leia que escolheu o título e o tema, porque ela leu o livro, como vocês ouviram ela falar. Esse livro eu escrevi 20 anos depois desse aqui, Limite Sem Trauma. E ele até a capa é parecida, como vocês estão vendo, né? Tem um design semelhante, porque o objetivo foi justamente um outro estudo que eu fiz, dessa vez com 120 pais, para saber se a forma pela qual eles educaram 20 anos atrás deu os resultados, as consequências que eles esperavam. E também baseado nesse outro aqui, que eu acho fundamental para quem tem filhos adolescentes
e mesmo antes dos filhos entrarem na adolescência, para a gente começar a agir enquanto é tempo, que chama-se encurtando a adolescência. Porque hoje, já começando aqui a nossa conversa, hoje nós temos um fenômeno estranho, que agora já nem é tão estranho mais, porque é o que a gente chama de alongamento da adolescência. O alongamento da adolescência se deve a uma série de fatores que eu tratei nesse livro, orientando os pais como fazer para evitar que os filhos continuem adolescentes até 30 anos, porque nós temos muitos casos hoje e os pais ficam desesperados porque seus filhos não querem crescer, têm a síndrome de Peter Pan, querem ser sempre jovens, adolescentes e principalmente sem responsabilidades. Então, isso é um fenômeno que tem tudo a ver com o que nós vamos tratar hoje. Se você não educa seu filho desde da primeira infância, segunda infância, você provavelmente vai ter um alongamento da chegada da adolescência e, pior ainda, a idade adulta, que pode até nem chegar. Nós hoje temos adultos, quer dizer, nós temos pessoas com 40, 45 anos que não são adultas ainda. E antes da gente, então, passar propriamente a falar do nosso tema, eu só quero dizer a vocês que é importante, para quem é pai, para quem vai ser pai, saber que o que caracteriza uma pessoa que a gente possa dizer que ela é adulta. São 3 características básicas. A primeira delas é você pode dizer que uma pessoa é adulta quando ela tem e vive as suas próprias expensas. Ou seja, ela se sustenta, ela paga suas contas e muitas vezes a gente vê hoje jovens que já têm 2 faculdades e que continuam na casa de mamãe e de papai, vivendo de mesada porque nada lhes agrada. Isso tem tudo a ver com o tema de que nós vamos tratar, que, aliás, foi a preocupação que me fez escrever esse livro, que resultou de um estudo com 120 páginas. E a outra razão há uma razão concreta social, que é o fato de que hoje, de fato, se exige cada vez maior quantidade de tempo, né, para a formação dos jovens até que eles se profissionalizem. A gente sabe hoje que se há 30 anos atrás, 30 não digo, mas 40 anos atrás, a pessoa no ensino médio, acabando o ensino médio, ele já podia trabalhar em várias coisas, cada vez mais a sociedade hoje, que é a sociedade do conhecimento que nós vivemos hoje, ela exige, né, que a formação seja muito mais longa, não apenas em nível superior, faculdade, mas pós-graduações, mestrado, doutorado e até pós-doc. Então, não quer dizer que todo mundo tenha que fazer, mas a verdade é que o mercado está exigindo cada vez uma formação mais completa e complexa. Bom, esse é o segundo fator que alonga a adolescência, porque torna cada vez mais distante a independência financeira, que é um dos fatores que caracteriza o adulto. E a terceira é a capacidade para ter relações sociais e afetivas maduras e com certa durabilidade, né? E hoje nós estamos longe de assistir isso. Então, para você, pai, para você, mãe, que gostaria que o seu filho, pelo menos lá pelos 22, 23 anos, já fosse um adulto, é que vai essa nossa conversa de hoje. Vamos começar aqui por alguns fatos que eu acho importantes que todos nós saibamos. Primeira coisa é que hoje, no mundo, nós temos pessoas de mais de 60 anos, são 962 milhões de pessoas em 2017 que tinham 60 anos ou mais. A previsão é que em 2030 esse número aumente para 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. E em 2050,
2 bilhões e 100 milhões de pessoas. Então, é um dado a se pensar. O mundo e as pessoas estão envelhecendo, estão vivendo mais, e o mundo hoje está cada vez composto por mais pessoas da famosa terceira idade, que hoje a gente já até diz que tem uma quarta idade, que é acima dos 80. A terceira acima dos 60, mas hoje nós temos tantos octogenários que a gente já pode dizer que tem uma quarta idade. No Brasil, hoje, 10,5%, 10,5% da população, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, é de pessoas com mais de 65 anos. E octogenários no Brasil, nós temos hoje 2.935.000 e quebrados. Centenários, mais de 24 mil. Então, vejam que é pela primeira vez na história nós temos 4 gerações convivendo juntas pela primeira vez. E o que é mais assim impressionante é que as diferenças entre as gerações estão aumentando. Nós hoje temos 4 gerações, então não podemos dizer que qualquer pessoa acima de 60 anos é igual uma de 80 ou de 90, certo? Então, esse também é um dado que nos convém estarmos atentos para isso, né? Agora, isso, de certa maneira, a gente estaria, então, pensando, puxa, mas que bom alguém poder viver com um avô, com um bisavô, talvez até com um tetravô, mas não é bem uma lua de mel intergeracional, porque nós estamos vendo muitos conflitos dentro dessa modernidade ocorrer entre pais e filhos, entre filhos e avós, netos, bisnetos. E temos também uma realidade mais complexa com a chegada das novas mídias, claro, a internet, a TV aberta. Hoje, por exemplo, nós estamos nesse encontro aqui maravilhoso, e que eu estou muito honrada de participar, no Centro Cultural de Miami, eu falando do Brasil. Sem as novas mídias, isso não seria possível. Eu já escrevi livros infantis cujo a pessoa que fez a ilustração, o ilustrador de uma coleção de 6 livros que eu escrevi, morava nos Estados Unidos, se mudou para a França e nós fizemos os livros juntos, e eu aqui do Brasil com eles. Então, nós estamos diante de um fenômeno novo que nem todas as pessoas dessas 4 gerações que convivem realmente se dão conta ou dão conta de aprender a usá-las, né? Então, na verdade, isso pode acabar gerando outros conflitos, e está gerando, de fato, vários conflitos dentro de casa. Um outro fator que está trazendo conflitos entre as gerações é que o que nós vemos hoje entre os mais jovens, quem está começando a ser pai e mãe agora, está com seus filhos pequenos, eles têm, o pessoal dessa geração, que é filho, por exemplo, da minha geração, da geração da Leia, da geração da Adriana, que nos apresentou aqui, essas novas gerações, elas têm como uma meta muito mais exacerbada e clara a busca da felicidade. Então, se conduzem de uma forma a dar predomínio a essa busca. Ou seja, eu só quero fazer, as pessoas dessa geração pensam assim, eu só quero fazer o que eu estou com vontade de fazer. E isso, evidentemente, é um outro conflito grande que vem surgindo dentro de casa e depois, evidentemente, mais amplamente na família, na sociedade como um todo, no mundo em geral. Essa busca pela felicidade, ela oblitera a capacidade das pessoas de entender o que é possível e até mesmo o que seja felicidade.
isso tem uma consequência que foi tratada pelo sociólogo o Bauman, que todo mundo já ouviu falar, que usou esse termo muito apropriado das relações fluidas, né, na relação entre as pessoas da família e mesmo entre os casais. Ou seja, a busca da felicidade digamos assim, tornou-se um objetivo em si mesmo. Então, se há algum conflito, a tendência das pessoas hoje é se afastar e não lutar por essa relação. Não é à toa que nós sabemos hoje que mais de 2/3 dos casais se separam pelo menos uma vez, né? Então, o primeiro casamento, a primeira união, o primeiro, seja lá a forma que estiver a relação, né, que se constitui entre um casal, termina. Raríssimo, só 1/3 dessas relações se mantém pelo tempo. Então, você já vê que isso é também uma contradição com uma das características da idade adulta. É você ter a capacidade de se relacionar por mais longo tempo. É claro que nós não estamos aqui defendendo que ninguém fique numa relação em que está infeliz, em que está com problemas, ou em que é espancada, ou que é desrespeitada. Nós estamos falando de coisas muito mais simples, coisas que podem ser superadas desde que haja um projeto mesmo de constituição dessa relação, e não apenas uma busca da felicidade em si, que eles ficam assim, meio misticamente achando que ela vai acontecer a qualquer momento. Então, esse grupo de questões é que nós estamos hoje, que trabalhamos com família, nós estamos buscando como lidar. Nós, professores, os psicólogos, os terapeutas, estão buscando soluções, né, para esses conflitos que têm a ver com essa busca incessante pela felicidade e até por uma conceituação um tanto ou quanto errônea do que seja felicidade. Outro aspecto que é importante a gente discutir, a gente mostrar aqui, é que, ao mesmo tempo que isso que eu mostrei para vocês agora, esses conflitos da modernidade em termos de objetivos que nem sempre são alcançáveis da maneira que as pessoas estão colocando, se chocam muito claramente com as associações que a sociedade consumista, sociedade de consumo, que foi a sociedade que, digamos assim, ganhou, né, digamos, essa Guerra Fria que começou nos anos 60, e hoje a sociedade de consumo foi a sociedade que prevaleceu dessas lutas, né, de tipos de sociedade que nós teríamos. E o que a sociedade de consumo ela faz com as pessoas? Bom, primeira coisa é que ela forma a cabeça das pessoas e das crianças também, como se o único prazer possível na vida fosse o lazer. Então, há uma sinonímia errada aqui, inadequada. Mas há muitas pessoas hoje acham que o lazer é a mesma coisa que prazer. O prazer tem que estar ligado ao lazer. Já trabalho é visto como obrigação. As pessoas não trabalham, não são todas, evidentemente que a gente não vai generalizar, mas há um grande número de jovens nessa força de trabalho mais moderna, mais jovem, que vê o trabalho como uma obrigação. Há um certo desprazer. Ai, meu Deus, amanhã é segunda-feira, já é dia de trabalho. Quando o ideal seria que você trabalhe com prazer, porque são 35 anos ou 30 de trabalho que a gente vai dar da nossa vida, 8 horas por dia, ou às vezes até mais. Então, você trabalhar, você usar 8 horas de cada dia da sua vida, durante 35 anos, com uma obrigação, evidentemente, traz um desgaste enorme na sua própria percepção de felicidade.
O outro grande problema que a sociedade consumista traz é que as pessoas veem felicidade como sinônimo dos bens materiais que se pode conseguir. Então, primeiro luta para comprar a roupa, para estar super na moda, depois luta-se para comprar um carro, depois um apartamento, depois um iate, enfim, não tem fim as necessidades que a sociedade de consumo criam, a maioria das quais são artificialmente criadas apenas porque há necessidade de se ter sempre mais e novos consumidores. Então, os bens materiais são vistos como também a felicidade que se deseja alcançar. E, obviamente, que nem todo mundo, né? Veja o momento que a gente está vivendo, em que nós estamos com um desemprego no mundo inteiro altíssimo devido à Covid, né? Então, são momentos em que a pessoa que foi criada dentro desses conceitos, ela não se encontra capacitada, forte, segura para enfrentar. E ela vai, então, ter uma visão muito imediatista das coisas. Ela quer subir a qualquer preço. Eu canso de conversar com pessoas que são chefes de serviço, gestores de empresas, que me dizem que os jovens chegam hoje na empresa querendo começar da gerente para cima. Eles não aceitam começar devagar, começar de baixo para subir. Eles querem subir a qualquer preço e muitas vezes lançam mão de recursos que a gente pode até questionar do ponto de vista ético. Por quê? Porque são pessoas que colocaram o poder, o dinheiro ou ficar famoso como objetivos de vida. Esses são alguns dos conceitos que são, digamos assim, manipulados e acabam fazendo parte da formação de conceitos dos jovens. Liberdade, por exemplo, hoje em dia é visto pelos mais jovens como fazer só o que se tem vontade. Então, ele pode até ter um emprego ótimo, mas se ele não está gostando de uma tarefa ou do chefe, eles abandonam o emprego com muita facilidade e muitas vezes sem ter nada em vista, mas voltam ou vivem ainda com os pais e sem nenhum pudor se colocam de novo como os filhinhos que precisam da mesada do papai e da mamãe porque ninguém os compreende. Então, é muito importante a gente rever todos esses conceitos quando a gente está educando os nossos filhos. Outra coisa que a pessoa criada para fazer só o que quer vê e sente é que limite, quer dizer, qualquer não que ela receba no trabalho ou numa relação afetiva é visto como autoritarismo, no caso de ser no ambiente de trabalho, ou como rejeição, se for no caso de relações afetivas, em que uma pessoa não quer fazer exatamente o que ela quer. Então, isso já é visto como sinônimo de desamor ou de rejeição. Então, esse é um quadro bastante preocupante e que a constatação desses problemas que me levou, então, em 2016, a fazer um estudo em que eu trabalhei com 102 pais que já tinham filhos adultos e até netos, alguns deles, para, nesse estudo, poder detectar se realmente eles estavam, esses pais que criaram os filhos, fazendo tudo o que eles queriam, ou quase tudo, todas as vontades, enfim, mimando mesmo a criança, né? Criando uma pessoa com uma visão de que só faz o que gosta, como é que eles estavam se vendo agora no papel de pais de filhos adultos já independentes, morando fora de casa, ou mesmo morando com eles, mas ainda dependendo monetariamente, e mesmo assim a relação que me foi apresentada, a forma que essas pessoas responderam ao questionário, que foi um questionário trabalhado cientificamente. Eu procurei ouvir pais de diferentes níveis socioeconômicos para ver se havia alguma diferença significativa nas classes sociais, se isso era algum problema específico de uma determinada classe
socioeconômica e também de pessoas com diferentes padrões culturais, quer dizer, pessoas que tinham um nível superior, uma formação cultural enorme e outras com menos, um padrão mais baixo. E o que eu achei nesse estudo que foi impressionante, porque é dificílimo nós que trabalhamos com pesquisa de campo, a gente ter uma convergência tão alta como essa que eu encontrei nesse estudo. Uma convergência altíssima de quê? De perplexidade por parte desses pais, que já eram pais de jovens, né? Ou de pessoas que já tinham seus próprios filhos, e de desapontamento. O índice de convergência desses sentimentos foi de 95%, em torno de 95%. Outra coisa que de que esses pais se queixaram foi de que esses filhos criados com tanto amor, com tanto mimo, digamos, como diziam nossos avós, eles sempre utilizam os seguintes jargões: falta de tempo, não são capazes, não se mostram capazes, não todos, sempre ressalvando que eu não estou generalizando, mas há um grande percentual, um percentual muito significativo, superior a 50%, de pessoas com incapacidade de se colocar no lugar do outro, de perceber os sentimentos do outro, quando está ferindo o outro, quando está deixando de atender, por exemplo, o que um pai ou uma mãe idosos já necessitam, né, nesse momento. Então, o que a gente vê hoje é que os pais, as novas gerações de pais, eles não veem muito como um dever seu, né, dar essa assistência afetiva e emocional para os seus idosos. Há um grande número de idosos completamente negligenciados por esses filhos, daí o título do livro, né? Filhos adultos mimados, pais negligenciados. Então, eles nunca têm tempo para visitar, nunca têm tempo para telefonar, mas você vê que hoje todos os jovens praticamente têm horas e horas de consumo de celular, né, e internet. Então, na verdade, é uma questão de alguma coisa que eles não aprenderam, que é a gratidão, que digamos, compreender a importância de assistir aqueles que tanto lhes deram durante tanto tempo. E o que os idosos querem, na verdade? Basicamente, afeto, querem um pouquinho de atenção, que eles dão muita atenção, sempre deram, eles se queixam muito dessa falta de reciprocidade. Eles gostariam muito que os filhos atendessem às suas necessidades afetivas, não é nem questão de atender, de morar junto ou de pagar suas contas, não, é muito mais atenção às necessidades afetivas, um pouco de companhia, quer dizer, lembrar de visitar de vez em quando. Era muito comum nas gerações passadas que, pelo menos de 15 em 15 dias ou uma vez por semana, a gente visitasse nossos pais. E hoje em dia, isso é raro. Eu conheço casais que têm os filhos já casados, morando autonomamente em outros lugares, que simplesmente passam meses sem visitá-los e, às vezes, sem dar um telefonema. Eles, se pudessem, gostariam também, às vezes, de ter um ombro amigo, alguém que se interessasse, que levasse ao médico. Vejam bem, é claro que existem filhos que fazem isso, mas são muitos, cada vez mais, os que acham que se justificam pelo fato de que eles estão muito ocupados. Então, é muito importante que a gente veja isso e, principalmente, veja como resultado de uma forma de educar, a meu ver, a meu juízo, que foi equivocada.
quando, na minha geração de pais, um grande percentual de pais resolveu que daria para o seu filho tudo o que eles não tiveram, entre aspas. E quando eles se referiam a isso, era especialmente essa liberdade de fazer só o que quer e o que gosta. Eu cansei de ver amigas minhas comentando que os filhos não visitavam a vovó, quando tinha um aniversário da avó ou da tia, eles se negavam a ir, e eles diziam, bom, mas eles não gostam, eu gosto que eles façam o que eles gostam de fazer, né? Então, essa ilusão de que você está sendo um ótimo pai quando você está, na verdade, deixando de ensinar uma coisa fundamental, que é a empatia, a capacidade de ouvir o outro e de retribuir tudo que a gente recebe da vida. Eu digo que essa geração criou filhos não como nossos pais nos criaram, dizendo que eu vou fazer do meu filho um homem de bem. Na verdade, o projeto de muitos desses pais da geração que agora está se tornando avó ou já é avó, o objetivo era fazer dos filhos pessoas felizes, como se alguém, de fato, pudesse se responsabilizar pela felicidade do outro, quando, na verdade, a gente não pode se responsabilizar nem pelas nossas. Então, eu considero que esse foi um equívoco bastante sério que aconteceu com essa geração e que até gerou esse livro que eu já referi para vocês e que eu considero importantíssimo que todos os pais que têm filhos pequenos hoje leiam, que é O Limite Sem Trauma, para entender que você pode deixar seu filho ser uma pessoa feliz, mesmo dando limites. Não há problema nenhum, não há nenhuma incompatibilidade em relação a isso. Pelo contrário, se a gente não faz, o que nós estamos vendo acontecer agora? O que nós estamos vendo são pais ausentes, porque eles ficam inseguros, eles não sabem mais como educar. Inclusive, esses jovens pais de hoje estão repetindo esse modelo. Eles já são jovens que tiveram muita liberdade e eles estão dando ainda mais liberdade para os seus próprios filhos. Só que eles próprios estão agora inseguros e com, digamos assim, dificuldade de estabelecer qual é realmente o seu objetivo, né, como pai. O que é ser o pai? Qual é a sua função precípua? Então, por isso que eu digo que são pais ou ausentes, quer dizer, que deixam fazer tudo, ou inseguros, quer dizer, uma hora deixa, outra hora não deixa. E, obviamente, que a consequência disso é que nós estamos criando pessoas difíceis de se lidar, pessoas que têm uma percepção inadequada da vida e do mundo, que é uma das coisas que mais me preocupa, porque, evidentemente, essas crianças que agora estão crescendo e vão ser os novos gerentes do mundo, eles vão achar que eles têm que fazer o que eles querem, o que eles gostam. É uma percepção egocentrada, são pessoas que vão se tornando extremamente insatisfeitas quando não conseguem tudo o que querem, e a verdade é que muitas vezes a gente não consegue fazer o que quer. Por exemplo, agora na pandemia, nós todos estamos vendo que não houve outra opção, não adianta dizer eu quero, você tem que ficar em casa. Embora, se você vai pelas ruas e praças, infelizmente você vê pessoas que são tão insistentes, que são capazes de burlar o sistema e de, digamos, colocar em risco até a vida do outro, porque as suas exigências é que têm que ser satisfeitas de imediato. Então, o que eu digo é que jovens e crianças criadas dentro desse pressuposto de que eles são bibelôs frágeis, que não aguentam um não, eles são criados pelo princípio do prazer, né? Só fazer o que gosta, o que quer. E como adultos, eles assim serão. E como adolescentes, eles assim serão. Infelizmente, nós estamos vendo acontecer fatos
bastante graves, né, que têm uma relação direta com isso. A consequência dessa falta de visão do outro, ou seja, a falta de limite, porque o limite é isso, é você ver que você tem direitos, mas o outro também tem. É que a pessoa cresce com uma percepção inadequada da sociedade, da vida. São pessoas imediatistas, querem tudo para ontem, não têm paciência para lutar pelo que querem e, por isso, se frustram, acabam sendo desrespeitosos consigo próprios e com os outros. Muitos deles acabam tão frustrados que acabam descambando para uso de abuso de drogas. Uma das causas de uso de drogas hoje, quando tem muito pai que me diz, Tânia, mas o meu filho tinha tudo, carinho, afeto, nós não somos um lar desequilibrado, uma família bem estruturada. Mas, mesmo assim, os filhos começaram a usar drogas, se tornaram dependentes. Por quê? Porque eles não são capazes de dizer um não para nada do que eles querem. Então, se eles decidem que vão experimentar, eles experimentam. Então, vejam quantas consequências muito inesperadas podem vir de uma educação excessivamente liberal, digamos assim, no sentido de usar o termo como sinônimo de falta de limite. Quer dizer, não existe espaço para um não para essas pessoas. Além disso, nós temos casos, além do uso e abuso de drogas, jovens de camada A e B, por exemplo, da sociedade, com famílias estruturadas, atenção, dinheiro, que acabam descambando também para a marginalização, para bullying, para a ilegalidade de atos. Por quê? Porque eles não querem dizer não para si próprios. Não tem um limite para o que eles desejam. Outra coisa muito séria é que é essa consequência aqui da falta de limite. A pessoa é incapaz de fazer uma autoavaliação isenta. A gente vê isso acontecendo muitíssimo hoje nas escolas, quando um aluno, por exemplo, agride o outro, ou ele é pego colando, o professor chama a atenção, tira a prova, ou chama a atenção do aluno, eles se rebelarem até a ponto de bater em professor. Hoje nós temos professores que apanham de aluno dentro da escola, são agredidos fisicamente ou desrespeitados, né? Claro que ser agredido fisicamente é desrespeitado, mas eu digo que até assim, jovem rapaz que passa a mão na professora, quer dizer, há uma incapacidade depois dele pensar sobre o seu comportamento. Ele tem sempre um comportamento e uma avaliação da sua conduta autocomplacente. O que quer dizer? A culpa nunca é dele. Ele sempre ou é a vítima, ou ele não fez por mal, ou ele não fez, negando, às vezes, até fatos que todos testemunharam. Então, esse quadro aqui é preocupante e é uma coisa importantíssima que os pais saibam para evitar que isso ocorra na vida dos seus filhos, porque pode ser mais fácil hoje dizer sim para tudo, mas depois, atenção, é sinal vermelho. Outra coisa interessante é que esses fatos que eu estou narrando a vocês, eles vêm sendo cada vez mais confirmados por estudos de campo seríssimos. Um deles, por exemplo, esse que eu estou apresentando aqui, mostrou que os adolescentes mentem muito mais do que crianças e idosos. E a frequência com que as mentiras são cuidadas e a habilidade para lidar com elas cresce até a vida adulta e só vai decair na velhice. Então, esse estudo mostra que 75% dos adolescentes mentem em comparação com 37% das crianças. Eu achei importante trazer esse dado, porque tem muito pai que diz, não, mas o meu filho não mente para mim, ele me conta tudo. E eu digo, cuidado, 75% dos adolescentes mentem
e muitos mentem muito. Num estudo que eu fiz, que está no livro O Adolescente por Ele Mesmo, eu fiz um estudo com quase 1.000 jovens, e uma das perguntas que eu fazia para eles era: você já mentiu ou mente para os seus pais? E a resposta foi de que mais de 70% dos jovens, que vem corroborar esse número aqui, quase 75%, no meu estudo, 71% dos jovens concordaram que eles mentem sim para os pais, e mais de 30% afirmaram que mentem com frequência. Então, é um dado que os pais precisam saber para não achar que não acontece com a família deles. Na verdade, esse artigo aqui, que saiu numa revista aqui no Rio de Janeiro, Quando a Família se Exime, mostra muito bem isso. Aqui são alguns bilhetinhos, alguns depoimentos que foi feito, depoimentos feitos por adolescentes que foram instados a escrever, para declarar alguma coisa que eles não contam para ninguém. Era anônimo, então muitos deles contaram coisas diversas, como, por exemplo, vou citar dois que estão citados aqui, talvez não dê para vocês lerem. Eu transo com o síndico para não pagar o condomínio. Então, mostra que até a formação ética fica abalada em função disso. Finjo que estou dormindo no metrô para não ceder lugar aos idosos. Uma coisa um pouquinho menos grave do que essa, a outra que eu citei, mas que, de qualquer maneira, mostra que nós estamos criando pessoas egocêntricas, egocentradas e que só pensam em si mesmos. Então, a pergunta que fica é: como é que vai ser o futuro quando a gente cria uma sociedade em que as pessoas valorizam apenas ser feliz ou ter tudo fácil? Por exemplo, uma notícia aqui. Essa notícia me deixou estarrecida porque um filho matou a mãe a marteladas e enterrou depois, simplesmente porque ele queria que a mãe desligasse a televisão. E ele não queria desligar. A mãe pediu para desligar e ele não desligou. E esse crime ocorreu em Brasília em 2010. E as coisas de lá para cá não melhoraram, pelo contrário. Então, é muito preocupante. Para finalizar, eu gostaria de deixar esse quadro, mas não de uma maneira negativa, o quadro que eu tracei, as pesquisas que eu trouxe, os dados que eu apresentei, os conceitos que nós estamos vivenciando. Eu quero deixar uma mensagem positiva, porque há como evitar que essas coisas aconteçam. E a pergunta é: o que a gente precisa fazer, então, para que isso não venha acontecer na nossa família? Para que nós não tenhamos filhos adultos mimados e que negligenciem as pessoas, não apenas os pais, mas negligenciem até o respeito por si próprios. Nós simplesmente temos que resolver um dilema que hoje os pais estão tendo muito frequentemente. É a dúvida sobre qual é o seu papel. E eu afianço a vocês que o papel dos pais não é fazer os filhos felizes. O papel dos pais é desenvolver valores éticos, como empatia, cooperação, solidariedade. É combater o egocentrismo e as atitudes que, aliás, citando que o egocentrismo é normal na infância, o que não é normal é que ele continue a existir a partir dos 8, 9 anos, o foco sempre como você no centro do processo. E que eles cresçam ignorando os nossos melhores valores, porque só querem pensar na sua comodidade, no seu conforto e no que lhe interessa ou no que ele quer fazer. Aqui é só uma fotozinha para mostrar como eles têm tempo para usar o celular, né? Aqui é uma foto da geração Z, que é essa que está entre 13 e 19 anos agora, na praia.
não estão nem curtindo a praia, só celular. Mas se pedir para ligar para a vovó, não vão ligar. Então, como eu disse no início, só para lembrar, pela primeira vez na história, nós estamos tendo 4 gerações convivendo e até mais do que isso, porque já temos a geração chamada A. Nós hoje temos os veteranos, que são aqueles que nasceram antes da Segunda Guerra Mundial, temos os baby boomers, que é a minha geração, a geração chamada de ideológica ou libertária, que foi justamente a geração que deu muita liberdade para os filhos. Hoje, depois, filhos dos baby boomers, nós temos 2 gerações, ou 3, a geração X, Y e Z. A geração X é a geração chamada de geração competitiva ou perdida, no sentido de que eles competiam com os baby boomers, no sentido de dar ainda mais liberdade do que os baby boomers deram para eles. A geração Y é a geração que hoje está com 30, entre 20 até 30 e poucos anos, que são chamados de millennials ou nativos virtuais, que são os que nasceram já tendo internet em casa. Temos a geração Z, que é a que está agora adolescendo, e já temos a geração A, que são os bebês e os que estão na infância atualmente. Então, vocês vejam que temos até, na verdade, aqui uma subdivisão, né? Geração X e Y, é uma subdivisão de uma geração, e a Z e a A, que é a mais novinha, mas todos vivendo concomitantemente, o que é uma coisa que nunca aconteceu antes, graças, evidentemente, aos progressos da medicina, ao aumento da longevidade. Mas até que ponto isso é uma coisa que vai ser boa para todos? A geração A ainda não tem uma denominação, vocês viram que cada uma tem uma denominação, né? Mas a geração A e a Z ainda não tem um nomezinho, um sobrenomezinho, né? E a geração que o Bauman preconiza como que vai ter relações líquidas, a Z e a A. Então, aquelas que têm tanta liberdade que o que vai ser desse futuro? Como será o futuro? A gente só pode saber se a gente pensar agora, porque futuro não existe. O que existe é o presente. É o que a gente faz agora é que vai ser o que a gente chama de futuro daqui a 1 ou 2 décadas. Então, para finalizar, eu queria deixar para vocês o que a gente tem que ensinar para os nossos filhos. Ter bom relacionamento não é fazer com que os pais digam sim a tudo que eles querem, e sim ensinar a ter empatia, afeto. Nós, pais, temos expectativas positivas sobre as novas gerações, mas não deixando de agir sobre elas, porque ninguém nasce ponto, né? E não podemos, nós, adultos, nos alienarmos das mudanças tecnológicas, sociais e comportamentais, saber ouvir, ser verdadeiro quando nós fizermos nossas colocações, são algumas coisas importantes que a gente pode fazer para tudo dar certo. E eu queria deixar uma mensagem final, que é essa frase que eu escrevi para vocês e que quero deixar como uma mensagem positiva. O coração é a antessala do cérebro. Ou seja, se a gente trabalhar com amor, a gente vai conseguir formar, né? Porque é no cérebro que estão os valores, ligando-se ao coração. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar positiva, de que nós podemos, sim, criar seres humanos maravilhosos e não pessoas egocentradas que só pensam em si e que só pensam no que lhe dá prazer. Muito obrigada pela atenção, espero ter sido útil. Vou passar a palavra agora, então, para a Leia. Muito obrigada, Tânia. Obrigada a todos que ficaram aqui conosco. Nós tivemos audiência do Rio, Paris, Miami, Califórnia, Porto Alegre, Florianópolis.
que a Adriana, que beleza. nos avisou aqui. Eu tenho algumas perguntas que Pois nos não. mandaram. Vou começar com uma pergunta que veio, acho que da Adriana, que está escrita aqui CCBU. Os pais desapontados entenderam que o comportamento dos filhos mimados é consequência da educação que eles receberam? Eles perceberam isso? Bom, eu acho que é claro que não é apenas a educação, né, como eu tentei mostrar, não é apenas a educação familiar que forma a pessoa, mas, sem dúvida, a educação familiar ela é um pressuposto básico, ela é essencial, talvez ela ocupe realmente o espaço maior na formação dos nossos filhos, das novas gerações, pelo menos na primeira e segunda infância, né? Agora, há outras influências, e hoje em dia é uma tarefa hercúlea dos pais tentar diminuir um pouco essas influências externas que eu tentei mostrar naquela lâmina da sociedade de consumo, né? Deixa eu até voltar aqui para ela, que ela exatamente mostra o que a sociedade de consumo traz, né, para os nossos filhos. Acho que aqui não. Não, bom, não estou achando agora, mas não faz mal. Mas é exatamente aquilo que eu mostrei. Na verdade, a sociedade de consumo também ela traz muitas mensagens. Nós temos hoje, não é apenas a televisão. Eu me lembro quando eu era pequenininha, que já faz um tempinho, assim, né? A gente tinha, nossos pais tinham o rádio, e depois surgiu a TV, que foi assim uma coisa fantástica, um avanço que poucas pessoas de início podiam ter, mas depois todo mundo passou a ter. E a televisão acabou sendo o veículo de maior influência social. Ele passa mudança, promove mudança de comportamento, mudança de gosto, mudança de atitude. Isso veio diretamente competir com a família. Então, nós não podemos hoje dizer que é apenas a família que tem preponderância na formação dos jovens e das crianças. Mas ainda, felizmente, é ainda quem tem mais influência. Mas nós já estamos tendo muita influência também da web, que é agora uma nova onda, né? Que é depois da TV, já temos a web, nós temos a internet, nós temos os nossos filhos hoje, eles estão com uma janela para o mundo inteiro, eles recebem influência de pessoas cujos pais, que os pais nem sabem quem são, né? Não é como antes, você não pode se dar com fulaninho porque ele não é uma pessoa de atitudes recomendáveis. Hoje em dia não tem como os pais fazerem isso. Então, todo o trabalho dos pais hoje está muito amplificado. E há muitas outras influências que realmente, infelizmente, não são todas positivas. Eu tenho algumas perguntas a mais para fazer. Duas são da Patrícia Leão. Ela não escreveu aqui, mas como eu a conheço, eu sei que a filha dela se encaixa, acho que na geração A. A filha dela deve ter entre 13 a 15 anos. Ela pergunta, essas relações já não começam a se apresentar com os filhos ainda jovens e residindo na mesma casa? Ela foi escrevendo as perguntas à medida que você estava fazendo a apresentação, né? Uhum. Então, era quando você falava eu não percebi a pergunta quando foi encaminhada, mas ela estava falando desses mimos e do filho não estar absorvendo esse carinho em excesso, né? E começar a não entender bem. Eu acredito que foi assim. Eu vou ler a segunda pergunta, de repente você mata duas com uma só resposta, né? Com certeza, por favor. A outra, ela pergunta, você acha que esse tipo de criação pode afetar diretamente a moral desse indivíduo? Essa criação que ela a Patrícia
é mais ou menos é um pouco mais nova do que o Renato, seu filho, né? E ela é da geração dos... Ela deve ser da geração ou X ou Y, dependendo da idade dela. E então, ela quer saber essa permissividade, né, da geração dela de achar que o filho tem direito a tudo, né, que é mais ou menos o Isso que a gente colocou. que você colocou, de querer dar tudo para o filho para ser melhor do que os pais foram, né? Não, vou fazer melhor do que meus pais fizeram, meu filho vai ter tudo, meu filho vai ser mais feliz do que ainda eu fui, né? E se isso vai afetar no futuro, como você terminou, né, a sua palestra falando quais são as consequências negativas que pode vir a ter. Essa é a pergunta. Não há dúvida que as duas perguntas estão interligadas, sim, e, na verdade, o filho dela deve ser da geração Z, se não me engano, entre 12 e 19 anos, deve estar com a geração Z, e adolescendo, né? Então, claro que não há dúvida nenhuma. O que a gente faz na infância e na adolescência com nossos filhos, é claro que tem um peso enorme. Eu tentei até deixar isso bem claro durante a minha exposição. A família, o pai e a mãe, têm um papel preponderante na formação de valores. Aliás, é a tarefa mais importante da família. Então, se você educa seu filho para fazer só o que ele quer, só o que ele gosta, se ele quer uma coisa, um brinquedo caro, você se endivida para comprar, ou junta dinheiro para comprar, ou faz crediário para comprar, porque isso não acontece só na classe A e B. Nós temos muita gente na classe C que também acha que para o filho fazer feliz, para o filho ser feliz, tem que dar tudo o que ele quer. Então, a primeira coisa importante é que o papel principal, o papel essencial da família, absolutamente não é fazer o filho feliz. É claro que quando você é um pai atento, carinhoso, afetivo, você está contribuindo para a felicidade do teu filho. Mas o teu grande papel é você ser o gerador da ética. Então, se você não faz esse trabalho nos primeiros anos de vida, quer dizer, não é ele bebê, não. É a partir de 2 anos e meio, 3, 4, digamos assim, a partir de 4 anos, você já tem que começar a dar responsabilidade, a ensinar os valores, a ensinar o que é certo e errado. E nós temos visto que os pais que entraram nessa ideia, que compraram, digamos assim, essa ideia de que o seu papel é fazer o filho feliz, eles acabam com muita dificuldade de dizer não para os filhos. Porque se você quer fazer teu filho feliz, e aí ele te pede uma coisa, você diz, não vou comprar, você quer mais uma camisa, eu já te comprei uma esse mês, não vou te comprar outra, mesmo que você possa, não estou falando de pessoas com dificuldade financeira, você pode comprar, mas não vai. Por que você não vai? Porque você não quer educar o teu filho para ser uma pessoa consumista, uma pessoa que só pensa em vaidade e também que ele saiba se colocar no lugar do outro. Não, olha, eu já comprei uma coisa para você, agora vou comprar para o seu irmão, ou nós vamos guardar esse dinheiro para uma necessidade, para ensinando o que é a vida. O que eu vejo acontecer é que os pais que acabam dentro desse projeto de fazer os filhos felizes como sendo a sua mais importante tarefa, acabam ficando com muita dificuldade, porque o próprio pai se sente inseguro de dizer um não para o filho. E o que acontece quando você não ensina teu filho a ouvir não? Porque ele ouve muitos sims durante a vida. Hoje nós pais estamos muito preocupados com isso, e é ótimo que assim seja, não é como nas gerações pregressas em que as crianças apanhavam, ficavam presas dentro do quarto, iam para quarto escuro, apanhavam na escola, apanhavam em casa. Não, nós temos hoje uma geração de pais complacentes, compassivos, amantes dos filhos, que sempre se declaram seu amor constantemente, né? Então, não falta afeto. Mas é preciso que a gente não dê apenas afeto.
que é uma coisa que está acontecendo muitas vezes. Os pais esquecem que a tarefa mais importante dos pais é fundamentar, criar o alicerce, é como uma construção de uma casa. A gente bota ali os alicerces, as sapatas, né? E essas sapatas são os valores, que são introjetados na criança. E outra coisa importante, viu, que é para saber, para os pais que estão nos ouvindo, é que quanto mais jovem é a criança, mais chance ela tem de introjetar esses valores. Então, se nós pudermos aproveitar, eu digo que Deus foi muito generoso conosco, pais, porque Ele nos deu uns 10 anos, pelo menos, até a entrada na adolescência ou pré-adolescência, Ele nos deu esse tempo para a gente formar esses valores, porque nós temos uma grande força a nosso favor. Até os 10 anos, nós, pai e mãe, somos os ídolos dos nossos filhos. Aliás, aproveita esse momento porque é muito gostoso. Tudo que a gente fala, os filhos acreditam, quase tudo, né? Porque hoje as novas mídias também estão colaborando para desfazer um pouco essa imagem. Mas, de uma maneira geral, o afeto, a importância essencial afetiva que os pais têm são o melhor meio de você formar valores. Porque você tem uma massa de... Eu não tenho medo de dizer, tem gente que acha horrível que diga você está modelar o comportamento, mas é isso mesmo. Nós só temos cidadãos porque a gente modela o comportamento. Porque quando a criança nasce, ela não sabe o que é certo e o que é errado. Somos nós, pais, que temos que fazer essa tarefa. E é justamente esse o trabalho principal dos pais. Então, atender o que os nossos filhos querem, a gente pode atender e deve, mas sempre mostrando para eles que pode ter um não como resposta ou um sim. E a gente tem que usar isso de uma forma inteligente, né? Ou seja, quando ele se comporta, quando ele age de forma adequada, ele estuda direito, ele respeita os mais velhos, aí a gente dá vários sims. Mas quando ele não se comporta, aí entra o não, que tem uma ação importante também na formação desses valores. Espero ter sido claro. Só para complementar o que você falou, né? Ao proporcionar a felicidade dando alguma coisa para o filho, a duração da felicidade vai entre o pedido e ofertar o que o filho pediu, né? Porque é muito curta. O desejo satisfeito é o tempo da duração da felicidade. Acabou. Pediu um carrinho, uma boneca, aí ganhou, oba, e jogou de lado. Bom, deixa eu complementar, Léia, só. Eu gostei muito desse exemplo que você deu, foi bom você lembrar isso, porque, de fato, quando eu digo que a gente não deve fazer tanta vontade, não quer dizer que a gente não possa fazer uma vontade de vez em quando. Sim. Mas quando a gente faz muitas, quer dizer, o filho hoje quer um carrinho, amanhã você não pode chegar em casa sem uma revistinha, sem um saquinho de bala, sem um chocolate, que aí acontece um banzé, né? Isso que é o problema, é o excesso. A Maria Inês Dalburgo, que também é do Conselho do Centro Cultural, ela diz assim: eu sempre achei que dar o exemplo funciona mais do que as palavras. Estou certa? Com certeza, o exemplo funciona muito, mas não apenas, e depende da idade, né? Porque, é claro, quanto menor a criança, mais assim, o que a gente faz tem repercussão. Mas, muitas vezes, a criança pequena ela não interpreta adequadamente, né, as coisas, porque ela não teoriza, ela não conceitua. Então, realmente, o exemplo é fundamental, mas não basta. A ação dos pais tem que ser clara, objetiva. Você tem que ensinar para o teu filho que tem coisas que podem e coisas que não podem. Essas regras sociais, né, que são estabelecidas culturalmente, né, e em cada sociedade varia, inclusive, não nascem com a gente. São os pais que nos mostram o que pode ser feito, o que não pode, o que é certo, o que é errado. Então, são as duas coisas. A Maria Inês também quer saber se você tem livro já traduzido para o inglês, e eu acrescento, porque eu mais ou menos sei a resposta, se tem algum projeto para isso ocorrer. Eu tenho, sim, projeto de tradução para o inglês, mas ainda não está
totalmente viabilizado. Infelizmente, por enquanto, só tem tradução para o francês, italiano, espanhol, e não tenho ainda para o inglês, mas eu espero que em breve isso possa ocorrer. Bom, nós não temos mais nenhuma pergunta no momento, não sei se a Adriana tem alguma pergunta dela. Não, mas eu acho que já estamos no nosso tempo. Exato. A gente nem viu o tempo passar, Tânia. Eu queria agradecer muitíssimo, porque a sua palestra foi super informativa, mostrou muito bem quais são os erros e quais são as consequências. Eu acho que foi super útil e eu agradeço muitíssimo. Em nome de todo o Centro Cultural e todos que nos assistiram. Porque, como a Leia falou, nós tivemos gente em Miami, no Rio, em Paris, Porto Alegre, Florianópolis. Foi bem querida. né? Olha, eu tenho que só agradecer a Adriana, sua simpatia, da Leia. Esse convite foi muito gostoso trabalhar com vocês. Agradecer de coração e realmente fico feliz em pensar que eu fui útil. Eu queria só deixar aqui para vocês, para quem quiser, uma última lâmina, que é o meu contato, porque às vezes a pessoa, quem se lembrar de alguma que queira, né, se der para mostrar a lâmina aqui, está dando para mostrar? Sim, só não aparece o seu site. O meu site, o meu telefone, fiquem à vontade, porque às vezes a pessoa não pergunta na hora e depois se lembra, né, meu Deus, eu devia ter perguntado tal coisa. Pode me mandar por e-mail que eu responderei com o maior prazer. Qualquer coisa, se eles entrarem em contato com a gente informa. Olha, muito obrigada, boa noite para você e até a próxima. Muito obrigada a todos vocês que assistiram a gente hoje e a Leia, que coordenou essas perguntas e pegou todo mundo. Muito obrigada, Leia. Foi um prazer. Obrigada a ambos e eu desejo a todos que fiquem com muita saúde. Obrigada, você também. Obrigada, muito obrigada a todos e até a próxima. Semana que vem, Adriana, qual vai ser a nossa próxima live? Semana que vem nós temos uma live muito interessante com uma brasileira que é a chefe de medicina, do serviço de medicina da Universidade de Miami e que é médica do Jackson Memorial. Vai ser histórias da linha de frente. A medicina na pandemia e os rumos da medicina depois da pandemia. Vai ser com Tanira Ferreira. Ah, que beleza. Doutora Tanira Ferreira. Com todos vocês você, Tânia, para assistir. Com certeza. Você e o Leão, né? Vai ser interessante. Esperamos você e o Leão como nossas. Muito obrigada. Um abraço a todos. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite.